brigas entre usuários e planos de saúde que geram milhares de ações na justiça é o tema da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arata. Olá, doutor Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo. Doutor Kiyoshi, como eu falei aí na abertura, a justiça está repleta de disputas aí entre usuários e planos de saúde. E agora as operadoras tiveram uma vitória. Aliás, duas, né? A primeira foi o aumento aí de 15,5% nos planos individuais, né? E a segunda vitória é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os convênios não são obrigados a cobrir procedimentos que não foram estipulados no rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Esse entendimento é considerado mais restritivo para os usuários, né? Em Brasília, houve manifestação a favor do chamado rol exemplificativo, mais amplo aí do que esse rol taxativo, e adivinha só, doutor Kiyoshi, as famílias já anunciaram que vão recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal, ou seja, mais ações pela frente e mais reclamação sobre aí a judicialização das atividades das operadoras. Não tem como sair aí desse círculo vicioso que são as disputas judiciais, não é mesmo? Viviane, essa superposição de competências superiores ao Supremo Tribunal Federal gera uma insegurança jurídica total. Superior decide uma coisa, às vezes por unanimidade, e no dia seguinte o Supremo está mudando. Tá? Então, precisava definir, em primeiro lugar, quais os limites da competência de cada um. Porque hoje em dia, embora esteja bem clara a competência do Superior Tribunal de Justiça para uniformizar em todo o território nacional a aplicação de lei federal, o Supremo Tribunal Federal abandonou aquela postura antiga de que só cabe recurso extraordinário contra a afronta direta a texto constitucional, e não uma afronta oblíqua, né? Mas hoje isso não está acontecendo, quer dizer, o Supremo tem competência para tudo, entendeu? Então, em primeiro lugar, precisa fazer uma clara definição. A Constituição está definida, mas só que na prática não está. Isso gera insegurança. Agora, em segundo lugar, essa decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai gerar mais litígios judiciais, porque, seguindo o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, veio desempatar as divergências das duas turmas, não é? No sentido de que o rol é taxativo. Só que, ao depois, botou lá um porém, mas, todavia, contudo. Entendeu? É taxativo, mas não é. Né? De regra, é taxativo. Mas, em casos excepcionais, poderá haver o quê? A obrigação das operadoras cobrirem o procedimento médico. E quais são? Na verdade, pensaram no dedo de uma forma casuística, não há um critério objetivo, entendeu? Primeiro que o rol é taxativo, mas pode ser suplementado por procedimentos também obrigatórios. Então, não existe uma obrigatoriedade das operadoras atenderem fora do rol da Agência Nacional da Saúde. Todavia, não havendo um substituto terapêutico recomendado pelo médico na lista da agência, pode a operadora ser obrigada a cobrir, desde que cumpra aqueles 4 requisitos casuísticos, que o procedimento não tenha sido indeferido expressamente pela Agência Nacional de Saúde, que haja uma recomendação de órgãos técnicos de renome nacional e internacional, que seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área. Quer dizer, é muito casuísmo. E depois botou lá
desde que haja um, um acordo operadora e o segurado, no sentido de fazer um aditamento contratual, acrescentando o custeio de novas modalidades de doenças. Ora, isso a corte não precisa dizer. Se houve acordo, ninguém tem que ir para a justiça, é óbvio. Tá? Você pode convencionar o que quiser. Agora, o problema é o custo, quanto vai custar esse acordo, né? Doutor Então, Pioche, a decisão ficou muito ruim, viu, Vivi? Eu acho que era melhor seguir a orientação da ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol era meramente exemplificativa, mesmo porque ninguém tem a visão do futuro. As doenças novas vão surgindo no decorrer do tempo e nem sempre a agência inclui no rol com a velocidade necessária. sem dúvida, e não só doenças novas, como tratamentos, né? Como eles falam, Exato. principalmente os tratamentos aí à base de canabidiol, que vão ficar aí fora do rol da ANS, e famílias que tratam os seus pacientes com canabidiol vão ficar prejudicados, como as famílias de autistas que estão muito preocupadas, e já fala-se aí, doutor Pioche, que na verdade, quando você for comprar um plano de saúde, você tem que fazer um plano casado, né? Um para os serviços médicos e o outro para o advogado, senão fica É complicado. verdade. E com esses avanços tecnológicos na área da medicina, fala assim, em medicina, engenharia da medicina, né? Então, são procedimentos que vão surgindo, a cada dia surge um procedimento novo, né? Alguns tratamentos sofisticados não existem aqui no Brasil, então o pessoal entrava na justiça para importar equipamentos ou também reclamar a presença do médico estrangeiro no Brasil. Quer dizer, esse é um outro caso, né? Então, o, a justiça dava guarida a esses casos, acabando com os recursos financeiros das operadoras para atendimento da grande massa popular. Então, casos excepcionais assim têm que ser examinados com muito cuidado pelos juízes, né? Sem dúvida. Doutor Piochi, a gente vê, né, falando aí sobre a judicialização, né, das atividades das operadoras de saúde, só entre 2015 e 2020 foram mais de 2,5 milhões de processos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, né? O Brasil tem 50 milhões de usuários de planos de saúde, né? E outro dado é que em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou mais de 16 mil ações de usuários contra planos de saúde, e a justiça deu razão aí a 80% dos casos. E as famílias de autistas, o senhor citou aí a dificuldade para conseguir um tratamento, mas eles também têm dificuldades até para fazer a portabilidade do plano de saúde. Eles precisam entrar na justiça para um novo plano de saúde aceitar o paciente autista, que normalmente não aceita. É realmente muito complicado. Precisamos estudar a causa de tantos aumentos do plano de saúde, né? Quando entrei na Mil, eu pagava menos de um terço dos meus vencimentos de procurador, entendeu? Agora, sou aposentado, está me consumindo 2/3 dos proventos da minha aposentadoria. Então, é muito desproporcional. Por que razão está havendo esse aumento descomunal? O pior é que a justiça sempre dá razão para o plano de saúde, né? Fica difícil mesmo. Doutor Quioche, falando de eleições agora, mudando de assunto, né? O Tribunal Superior Eleitoral acatou 10 das 15 propostas feitas aí pelos militares para as eleições desse ano. Aí, quando as sugestões foram enviadas, nós conversamos sobre isso aqui no NGT Notícias, o ministro Fachin criticou aí duramente o Exército, com aquela célebre frase aí: quem trata das eleições são as forças desarmadas, né? Depois da nota da última sexta-feira do Ministério da Defesa, o presidente do TSE resolveu mudar de ideia, e foi aí uma série de eventos, né, para essa mudança. O Bolsonaro voltou a atacar as eleições na reunião da Cúpula das Américas, teria pedido ao Biden aí para ajudá-lo na reeleição contra o Lula. Um jornal americano
dando matéria aí de primeira página sobre uma preocupação com a proximidade dos militares na gestão Bolsonaro. E, na sua opinião, doutor Quiocho, o que aconteceu aí para o Fachin mudar de opinião? Ele quis baixar a temperatura das discussões? Vamos por etapa. Em primeiro lugar, nós fizemos um programa a respeito há um mês atrás Exato. e comentamos que aquela rejeição liminar de todas as proposituras das Forças Armadas, né, do Ministério da Defesa, faltou um pouquinho de jogo de cintura, né? Porque se foi por iniciativa da Corte, acho que, se não me engano, foi o ministro Roberto Barroso, né, que incluiu as Forças Armadas dentro da Comissão de Transparência, Acompanhamento, então não poderia rejeitar, assim, de plano, todas as recomendações feitas pelo Ministério da Defesa. Então, nós achamos até estranho. Então, por causa disso, o Ministério da Defesa endureceu o discurso, né? Então, eu acho que houve uma revisão de postura por parte do ministro Fachin, que flexibilizou a rigidez do seu entendimento, né, para dar uma razão parcial às Forças Armadas. Porque, do jeito que ele fez, você desautorizou por completo, né? Ficou ruim a imagem das Forças Armadas. Né? É como se eles fossem leigos palpiteiros que não entendem de nada. Não, os militares são extremamente preparados nas áreas em que eles atuam ou nas áreas onde eles são convidados. Né? Então, houve uma mudança. A segunda questão, Vivi, é o presidente Bolsonaro, animado com essa, essa nota contundente do Ministério da Defesa, ele soltou as manguinhas de fora e voltou a atacar o sistema eleitoral, etc. E tal. Se for para valer as palavras do ministro Alexandre de Moraes, antes de ele fazer o registro, ele já está cassado de antemão, entendeu? Aí vai gerar um outro impasse político-institucional no país, né? Eu não sei aonde que vai terminar essa história toda, porque se atacar a segurança das urnas, atacar as eleições, gera imediata cassação do registro de quem quer que seja, deputado estadual, senador, ou presidente, ou governador. Então, isso, se a ameaça concretizar, o presidente Bolsonaro não vai conseguir disputar o pleito. Sem dúvida, doutor Cláudio. Essa eu acho que é uma grande preocupação aí do Planalto, e o presidente Jair Bolsonaro já acendeu o alerta aí que o inquérito das fake news vai ser aí um processo muito complicado durante as eleições, porque é exatamente isso que o senhor falou, não tem nem como sair com uma chapa que desacredita das urnas eletrônicas. Ele voltou a falar em um evento aqui em São Paulo, ele voltou a falar que ele tinha sido, ele tinha vencido as eleições, teria vencido as eleições no primeiro turno, mas um hacker aí teria feito um serviço a mando de um partido da oposição e teria, então, impedido que ele vencesse as eleições no primeiro turno. Segundo ele, no segundo turno, o hacker não conseguiu aí o dinheiro adiantado para interferir de novo e ele acabou vencendo as eleições. Então, sempre tem essa desconfiança e vai ser aí a palavra de ordem do presidente até as eleições de outubro. Essa questão de fake news, dizer que quem fizer fake news será caçado, isso daí não pode levar ao pé da letra, né? Porque eu preciso provar primeiro que realmente era fake news. Às vezes não. E se tiver havendo alguma irregularidade, você tem que ficar quieto, senão não é caçado. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro disse que vai levar essa questão para foro internacional, porque aqui dentro não está conseguindo nada. Né? Doutor Kelch, a gente vê aí que realmente as eleições, quando a gente acha que a temperatura está baixando, chegam novos fatos, então realmente vai ser bem tumultuado o processo eleitoral esse ano no Brasil. Né? É bem preocupante para todos nós brasileiros, né? Porque do jeito que a coisa está andando,
vai ter um impasse institucional, né? Você já imaginou se ele foi impedido de disputar as eleições sob a acusação de que está fazendo desinformação? Vai gerar uma revolta total dos bolsonaristas, né? Sem dúvida. Então, vai acabar incendiando o país. Não, isso é bastante preocupante para todos nós. Eu acho que tem que haver uma moderação de parte a parte, né? Claro. É isso, doutor Quioche, vamos ficar de olho. Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Obrigado. Esse foi o jurista e presidente de Medaft, doutor Quioche Arada, falando aqui no LGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.